participação do profissional Gustavo Fragoso, profissional da área de futebol. Hoje ele vai compartilhar conosco a trajetória, vai nos dizer aí como é que ele alcançou o cargo atual e contar um pouquinho das muitas histórias que devem existir aí, hein, Gustavo? Bom, a minha trajetória inicia na Faculdade de Educação Física do Rio Grande do Sul, Universidade Federal, onde eu me formei, onde no terceiro período, no Rio Grande do Sul a gente fala semestre, mas terceiro período, para todo mundo entender bem, eu fui ser estagiário da parte recreativa de futebol do Grêmio, ou seja, trabalhar com meninos de 7, 8, 9, 10 anos, bem no início do futebol, parte bem recreativa mesmo. A partir dali, eu comecei a entender que era isso que eu ia querer fazer pro resto da minha vida, e eu fui de estagiário a auxiliar técnico, de auxiliar técnico a treinador de categoria de base. Eu não me interessei pela preparação física, muitos colegas se interessam e procuram fazer um outro caminho, e aí então me tornei treinador de base. Nesse período eu treinei categorias de base do Grêmio, depois eu saí e fui para o Internacional. No Internacional eu treinei a equipe feminina, no Grêmio também a equipe feminina, saí de um para o outro para treinar equipes femininas, foram 2 anos de talvez o maior aprendizado da minha vida em relação a trabalhar com outro gênero, porque a mulher ela é mais resistente do que o homem à dor, ela é mais tolerante à dor que o homem. O homem fica resfriado e acha que vai morrer, né? É muito diferente da relação da mulher com a dor. Eu digo isso porque eu testemunhei atletas no futebol feminino jogarem. Teve uma atleta que me marcou muito isso. Ela teve um problema no siso, ela teve que tirar o siso, fazer uma cirurgia, e o médico disse que ela não poderia jogar o jogo final do campeonato. E ela disse que queria jogar, que nos devia isso. Eu disse a ela que ela não devia nada a ninguém, que era uma questão de saúde. Ela assinou um termo lá porque ela achou necessário, e ela jogou com o siso meio que abrindo, com a temperatura que estava alta, abriu, começou a sangrar e ela continuou jogando. Eu jamais vi um homem fazer isso. Acho que dificilmente ele ficaria. Me ensinou muito aqueles 2 anos, entre outras muitas histórias, né? Porque o foco é outro aqui. Do futebol como treinador, depois de ter rodado em alguns clubes do interior do Rio Grande do Sul, eu retorno ao Grêmio, fico um período bom ainda como treinador de categoria de base, e sou convidado por um gestor que eu ele trabalha, ficou meu amigo, ele trabalha no Atlético Paranaense hoje em dia, que é o Marco Antônio Biasotto. Ele me fez uma proposta na época do Grêmio para me tornar coordenador técnico. O que seria o coordenador técnico? Seria como o orientador educacional na escola para os professores. Então, é o orientador pedagógico. Durante o meu trabalho de coordenador técnico no Grêmio, eu participava de reuniões com as comissões técnicas para entender se eles estavam estabelecendo a melhor relação com os atletas, a melhor metodologia de trabalho, se eles estavam conseguindo extrair dos atletas o que tinha de melhor. Essa experiência como coordenador técnico me permitiu receber um convite do Atlético Paranaense, onde eu fui trabalhar lá em 2013. Foi onde eu conheci a dona do canal, a Luciana, onde nós somos colegas no Atlético Paranaense. E fiquei no Atlético Paranaense até o início de 2018, onde eu me desliguei, fiquei anos maravilhosos lá. E em 2018 eu saí do Atlético, retornei à minha cidade, Porto Alegre, e recebi um novo desafio, um novo convite, trabalhar no Paysandu de Belém do Pará, clube tradicional, para ser coordenador geral das categorias de base. Isso me fez estudar um pouco mais, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão profissional do futebol, porque o coordenador técnico ele cuida justamente disso, a parte técnica, metodológica, é uma função bem de especialista, vamos dizer assim. E o coordenador geral das categorias de base, ele tem que entender de lei esportiva, ele tem que entender de uma gestão maior de pessoas, porque o coordenador técnico ele lida com as comissões técnicas, o treinador, o preparador físico. E como coordenador geral, eu viro um grande administrador. E aí, mais uma vez, migrei para uma outra área.
Depois desse período no Paysandu, eu recebo um novo convite para retornar ao Grêmio no final de 2018, numa função totalmente nova para mim, ser supervisor do setor psicossocial do clube. O que seria isso? Eu passei a gerenciar um setor que tinha nutrição, serviço social, educador social, psicologia, enfermagem e a pedagogia, todos eles relacionados às comissões técnicas, aos atletas, acompanhamento escolar. Então, foi um outro universo, trabalhar com pessoas de outras áreas também. Isso me fez também estudar de novo, eu fui me especializar, eu fiz um curso de psicopedagogia para entender melhor o universo que eu estava entrando, porque esse é um grande problema das pessoas em geral, não só em relação ao futebol, eu acredito que em muitas áreas, é quando a pessoa se acha já habilitada a trabalhar em qualquer área de conhecimento, porque ela tem uma formação inicial que lhe permite isso, sem se especializar. Eu acho um pouco preocupante isso. Não é porque eu trabalho no futebol há tanto tempo que eu conheço tudo do futebol. Depois desse período no Grêmio como coordenador do psicossocial, eu recebo um convite dentro do clube para trabalhar na categoria profissional para ser observador técnico. O que me levou a ser observador técnico já foi algo não tão científico, vamos dizer. Eles queriam alguém com uma certa experiência na observação do jogo, com um olhar mais apurado, um olhar treinado. Não havia tempo hábil para trazer alguém que fosse treinar para os moldes que a equipe profissional quisesse. Então, tinha que ser alguém com uma certa experiência. Então, a minha experiência por já ter sido treinador e ter vivido muitas áreas, e entender de processos, principalmente, me fez chegar no profissional do Grêmio, entrar nessa questão de observação técnica e conseguir trabalhar sem ter tropeços ou demorar a me habituar ao trabalho. Então, nesse tempo todo, eu fui migrando de conhecimento dentro do futebol, tentando aprender, tentando não ficar obsoleto, né? Que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, de não se tornar alguém que sabe o trabalho de uma determinada maneira e não tá nunca aberto a se flexibilizar e entender que existem outras maneiras de trabalhar. Nossa, Gustavo, você compartilhando aí sua trajetória, eu fiquei assim, imaginando as suas escolhas. Quantas vezes você deve ter aberto mão de eventos sociais ou familiares, exatamente para você poder se desenvolver. E nós observamos, quando falamos de carreira, que são escolhas que, como profissionais, nós fazemos. Os profissionais que buscam realmente estar no momento contemporâneo, aprendendo e principalmente tendo essa humildade, Gustavo, que foi tão legal você trazer para nós e é algo que eu acredito que todo profissional precisa ter. A humildade de reconhecer que nós precisamos aprender todos os dias. Que nós nunca vamos chegar a um ponto em que sabemos tudo. Muito pelo contrário, sempre estaremos aprendendo para a gente poder fazer as entregas em relação ao momento em que a gente está vivendo ou a posição que a gente está vivendo. Muito legal. E o futebol, ele traz para a gente uma ilusão de que está tudo bem, porque o futebol, uma empresa, ela depende de resultados, é óbvio, para a gente saber se ela está obtendo sucesso. E o futebol, ele precisa de resultados mais imediatos, que é a vitória. O clube é testado todo meio de semana e final de semana. E esse sucesso de vitórias, às vezes, ele deixa algumas pessoas anestesiadas por algumas coisas. Então, a pessoa muitas vezes acha que chegou ao profissional de um clube e que ela tem que começar a usufruir do que proporciona estar no profissional de um clube, mas ela esquece o que trouxe ela até ali. E aí ela deixa de estudar, ela deixa de se preparar, ela deixa de tentar compreender outras coisas, acha que já compreende tudo de maneira automática. Então ele é fácil cair em tentação, o mundo do futebol profissional. A gente fala das tentações para os atletas, né, de ganhar muito dinheiro, de ficar famoso fácil, mas quem fica no bastidor também tem as suas tentações de receber um bom salário, receber remuneração
Até estou adiantando aqui uma questão. O futebol te proporciona, no departamento profissional, receber a premiação, que é o bicho, as pessoas já devem falar, por objetivo alcançado. Então, quando o clube atinge uma determinada classificação, uma determinada pontuação, quem está envolvido com o trabalho, seja atleta, seja observador técnico, seja todo mundo que está envolvido, recebe uma premiação extra no seu salário. E isso tem que ter cuidado, porque a pessoa começa a se acostumar com um patamar de vida, um patamar de escolhas, como tu disse antes, que às vezes não são condizentes com o teu dia a dia, com o teu modo de vida. Quanto a perder, já perdi muito aniversário, já perdi muita festa de final de ano, de início de ano, aniversário de filho. Mas a gente sabe que o que importa é a qualidade quando a gente está junto com as pessoas que gostam, né? E não tanto a quantidade. Tem gente que diz que o futebol se afastou seus filhos. Eu não considero isso em relação à minha filha. Eu tenho uma filha, porque eu consigo, acredito que, equilibrar bem a rotina, o dia a dia, até porque ela me ajudou. Ela nasceu 29 de dezembro, nunca tem jogo 29 de dezembro, então eu estou tranquilo. Que coisa boa. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, Gustavo. Eu que agradeço e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. E vocês que nos acompanham, espero que realmente vocês aproveitem e tirem muito desse aprendizado que o Gustavo compartilhou conosco. Que independente do negócio, mas principalmente quando nós focamos na nossa carreira e temos clareza de sempre fazer o melhor, com certeza nós estaremos buscando um desenvolvimento contínuo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Dá muito orgulho, porque foi algo trabalhoso, mas de coração, sabe?